Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, se infiltrou em muitos cantos, inclusive dentro da igreja: a filosofia do pragmatismo. A grande questão que a gente vai explorar é a seguinte: em que momento a busca pelo que funciona acaba nos afastando daquilo que é, de fato, verdade? E tudo começa com o jeito que a gente define o que é sucesso. E o ponto de partida é justamente essa pergunta. Quando a gente pensa numa igreja de sucesso, o que vem na cabeça? Um auditório lotado, estatísticas de crescimento lá em cima, engajamento online bombando? Ou será que há algo mais profundo, algo mais difícil de medir, como a fidelidade a uma mensagem? É exatamente essa tensão que está no coração do nosso papo de hoje. Para a gente poder entender essa discussão, a gente precisa primeiro dar um passo atrás. Nessa primeira parte, vamos definir o que é, afinal de contas, o pragmatismo, de onde ele veio e qual é a sua ideia principal. Olha só, o pragmatismo nasceu lá no século XIX e, no fundo, é a filosofia do "se funciona, então tá bom". A verdade de uma ideia não está na sua origem nem se ela faz sentido no papel, não. A verdade está nas consequências práticas. O que é útil, o que é eficiente, o que gera resultado que a gente pode ver, é isso que tem valor. Parece lógico, né? Mas é aí que o problema começa. O que a gente vê aqui nesse slide é um verdadeiro choque de mundos. De um lado, a gente tem a verdade bíblica, a aletheia, que é absoluta, revelada, baseada em convicção e que busca fidelidade a longo prazo. Do outro lado, a gente tem a verdade pragmática, que é mais tipo um atalho para resultados rápidos, é relativa, utilitária e baseada no que é mais conveniente no momento. São dois caminhos que, no fim das contas, vão para direções completamente opostas. Ok. Agora que a gente já entendeu o que é o pragmatismo, vamos mergulhar nas principais críticas a essa filosofia, principalmente dentro do contexto da fé, como o material de origem aponta. São 3 pontos centrais que a gente precisa analisar. A primeira grande crítica é sobre essa obsessão pela eficiência e como ela acaba distorcendo as prioridades. O foco muda. A gente para de pensar em dependência de Deus e passa a confiar só nos métodos humanos. A pergunta deixa de ser o que Deus está fazendo e passa a ser qual estratégia vai gerar o maior crescimento. E aqui a fonte traz um conceito hebraico fascinante: tzalash. A prosperidade na Bíblia não vem de uma gestão perfeita, de uma engenharia de processos. Ela vem da obediência. Já o pragmatismo faz o contrário. Ele foca em métricas de engajamento, transformando a fé em uma coisa que pode ser otimizada, quase como se fosse um negócio. Isso nos leva a essa diferença fundamental sobre o tempo. A mentalidade pragmática funciona no cronos, sabe? O tempo linear, produtivo, aquele que a gente consegue medir em relógios e planilhas. Só que a vida espiritual, segundo a fonte, acontece no kairos, o tempo oportuno de Deus, que não se encaixa em gráfico de resultado e que foca no crescimento de verdade, não só no engajamento que a gente pode ver. Bom, a segunda crítica é talvez a mais sária de todas, porque ela mexe com o conteúdo da mensagem em si. Quando o objetivo principal vira manter o público, a tentação de amaciar a verdade para ela ficar mais fácil de engolir fica enorme. A gente começa a evitar qualquer coisa que possa, afastar as pessoas. E esse slide mostra essa transformação de um jeito brilhante. O kerygma, a proclamação do evangelho, é uma revelação que confronta, que chama para a mudança. Mas, com os óculos do pragmatismo, ele pode virar um produto de autoajuda, algo que acalma, que oferece uma terapia moral, evitando assuntos difíceis como o pecado, para não ofender o cliente, entende? E por fim, a terceira crítica, que bate na tecla da identidade. Ao tentar imitar as estratégias do mundo para ser relevante, o risco que se corre é de perder justamente aquilo que faz a mensagem ser única, a sua voz profética, a sua identidade distinta. O ponto central aqui é a ideia de kadosh, ou santo, que basicamente significa ser separado, ser diferente. O argumento da fonte é que a força e a verdadeira relevância da igreja não vem da sua capacidade de ser igual à cultura, mas sim da sua diferença. Quando essa fronteira some em nome da adaptação, a igreja se arrisca a perder a sua própria alma. Certo, então, se o pragmatismo tem todos esses problemas, qual seria a alternativa? A análise agora muda de foco e vai para uma perspectiva bíblica sobre o que é poder e o que é sucesso de verdade. A alternativa não está em achar um método melhor, mas sim em se conectar a uma fonte de poder diferente, a dinamis de Deus. É o poder que já existe no próprio Evangelho.
A ideia é que a mensagem, por si só, é viva e eficaz. Ela não depende de estratégia de marketing ou de uma embalagem bonita para funcionar. E isso redefine completamente o que significa sucesso. Em vez de correr atrás de números e de validação imediata, a perspectiva bíblica valoriza o carpos, o fruto. E fruto é orgânico, é lento, é medido pela transformação do caráter de uma pessoa. E isso exige paciência, uma coisa que a mentalidade pragmática, que é faminta por resultado rápido, quase nunca tem. E a Bíblia está cheia de exemplos que viram a lógica pragmática de cabeça para baixo. Jesus confrontou seus seguidores com ensinos duros e, por causa disso, muitos o abandonaram. Paulo abriu mão de discursos super eloquentes. E o caso de Jeremias, nossa, esse é talvez o mais radical de todos. Pensa nisso um pouco. Jeremias pregou por 40 anos e, pelo que a gente sabe, não converteu ninguém. Pelos padrões de hoje, ele seria visto como um fracasso total, completo. Mas pela ótica de Deus, a sua obediência inabalável era a própria definição de sucesso. Isso simplesmente destrói a nossa noção de eficiência. E isso nos traz para a parte final da nossa análise, as implicações práticas de tudo isso. Diante desse contraste todo, como é que a gente resiste à atração do que é fácil, do que é rápido, do que é mensurável? A resposta, segundo a fonte, está numa virtude bem específica. A virtude-chave aqui é a upomone. E não é só aguentar o tranco passivamente, não. É uma resistência ativa, sabe? Uma resistência cheia de esperança, de quem continua firme, mesmo sob pressão. Porque sabe que está no caminho certo, ainda que os resultados não estejam aparecendo. E como é que se cultiva essa perseverança? Bom, a fonte sugere 3 passos práticos. Primeiro, redefinir o objetivo. A fidelidade, a emuná, vira a nossa principal métrica. Segundo, adotar uma visão de eternidade, focada na recompensa final e não no aplauso de agora. E terceiro, entender que a gente faz parte de um legado, de uma longa corrente de pessoas fiéis ao longo da história. Essa citação resume o argumento todo de forma perfeita. No final das contas, a questão não é sobre popularidade ou o tamanho da plateia, mas sobre a integridade e a sinceridade do coração, algo que só pode ser avaliado por uma perspectiva que vai muito além da nossa. E a gente termina com esse desafio. Na nossa cultura que é obcecada por dados, por métricas, por resultados que a gente pode contar, como é que a gente aprende a valorizar, a cultivar e a lutar por aquilo que pela sua própria natureza simplesmente não cabe em nenhuma planilha? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente levar para casa e refletir.